E aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Nesta videoaula vamos aprender a excluir dados de outro arquivo Excel utilizando um formulário Excel VBA. Neste nosso projetinho, nós já fizemos a função de pesquisar, editar, salvar informação nova para outra planilha e falta apenas o botão excluir, que a gente vai desenvolver os códigos no decorrer desta videoaula. Ok, entendido o objetivo do nosso projeto, então vamos trabalhar. Pessoal, quem não acompanhou as videoaulas anteriores, não vai ter o módulo 1, que é para fazer a conexão com a planilha base. Então eu tenho a planilha principal, onde fica o formulário, e a planilha base, onde fica os dados. Se você não acompanhou as videoaulas anteriores, eu vou deixar abaixo deste vídeo, na descrição, o link para as videoaulas aí que a gente desenvolveu as outras funcionalidades do formulário. Mas também vou deixar na descrição o link para esta página, onde você vai baixar o código do módulo 1 de conexão entre as planilhas, o código já pronto. Se por acaso não estiver desta forma, você vai clicar nesta setinha para baixo, vai ficar igual está na minha tela. Clica em fazer download e aguarda baixar o código pronto aí do módulo 1. É um arquivo de texto, vai ser bem rapidinho para baixar. Já baixou o arquivo, clico na setinha, abrir. Caso você não localizou por este caminho, procure a pasta downloads aí do seu computador. E lá vai estar o módulo 1. Beleza, então vamos colocar este módulo, mesmo que a gente já colocou em outras videoaulas, vamos refazer o processo. Deixa eu deletar este módulo. Então, se você não tem o módulo 1 ainda, você vai clicar em inserir módulo. Aí vai ir lá no arquivo de texto com o código pronto, botão direito, selecionar tudo, Ctrl C e Ctrl V no módulo. Estes códigos você vai fazer poucas alterações. Deixa eu abrir minha planilha base para conseguir explicar para vocês. Então, a gente precisa referenciar a guia da planilha base que a gente vai trabalhar. No meu caso, é este Plan 2 renomeado, galera. Não é o nome interno do VBA da planilha base. Então, vocês vão olhar qual vai ser a guia da planilha base, nome renomeado, que vocês vão trabalhar, e vão colocar o nome dentro dessas aspas duplas. Outra alteração que vocês precisam fazer é na planilha que vocês vão deixar o formulário, em uma célula, no meu caso eu coloquei na célula A1, vocês precisam colocar o endereço da planilha base dentro do computador. Até vou apagar este endereço por enquanto. Então vocês precisam colocar um nome, no meu caso, na planilha onde fica o formulário, Plan 2, nome interno do VBA. Eu preciso utilizar. Então você vai utilizar o nome interno aí da planilha, onde você vai chamar o formulário, enfim, onde você deseja salvar o endereço URL aí do arquivo base dentro do computador. Porque é desta célula que a gente vai pegar o endereço para a variável arquivo, que vai abrir a planilha base, abrir e fechar. Neste exemplo, eu coloquei na Plan 2 e na célula A1, que foi salva. Linha 1, coluna 1, onde eu coloquei o endereço. Quando a gente executar a macro, vocês vão perceber que vai abrir uma janelinha pedindo para a gente selecionar a planilha base. Feito estas alterações, podemos ir para o User Form, fazer o código do botão excluir. Duplo clique no formulário. Como a gente sempre faz o sistema de tratamento de erro, então vamos colocar ele. On error, go to erro. Caso tudo correu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos. Opa, 2 pontos. 2 pontos e exibe uma MSG box. Abro aspas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas, vírgula, VB. Critical, vírgula, abro aspas, título da mensagem, erro. E dentro do nosso sisteminha de tratamento de erro, vamos para o código de exclusão.
No meu exemplo, galera, eu vou fazer a exclusão da planilha base da linha de acordo com o ID. E o ID ele está na primeira coluna da planilha base. E no formulário, eu vou informar o ID na minha textbox 4. Portanto, para fazer a exclusão, primeiro eu preciso verificar se tem o ID na textbox 4. Então, se textbox 4 for igual, abre e fecha aspas duplas, que é vazio, then, então a gente vai alertar o usuário, msgbox, por favor, informar ID para excluir. Ponto de exclamação, fecho aspas, vírgula, VB, critical, vírgula, abro aspas, título da mensagem, excluir. E vamos sair, não vamos fazer exclusão nenhuma. O usuário não forneceu um ID para que a gente possa comparar. No entanto, se passou por esta condição, nós vamos chamar o procedimento iniciar do módulo 1 para abrir a planilha base. Então, este código pega o endereço onde está a planilha base e abre a planilha base para que a gente possa manipular. Então, dentro do nosso botão excluir, a gente vai colocar assim, módulo 1, que é o nome do módulo que a gente inseriu na planilha, iniciar. E no fim do nosso código, nós vamos fechar novamente a planilha base, módulo 1, ponto, finalizar. E dentro deste espaço, entre módulo 1 iniciar e módulo 1 finalizar, nós vamos colocar o código de exclusão. Para localizar o ID que a gente vai excluir, nós precisamos percorrer linha por linha. Então, de linha as double. E linha, no meu caso, vai ser igual a 3. Que na minha planilha base é uma linha antes do cabeçalho. Então, linha 3 e também outra variável chamada pesquisa as string. Porque pode acontecer de pesquisa não encontrar nada. Aí a gente vai precisar de uma condição para saber se foi encontrado ou não. Pesquisa igual a vazio por padrão. E agora a gente precisa de um loop do loop until, e a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver uma informação aqui no módulo 1. Então, a set guia. Guia igual a planilha.worksheets nome guia. Então, toda vez que a gente utilizar a variável guia do nosso módulo 1, nós estamos nos referindo a plan 2 da base de dados. Então, a gente vai colocar aqui no excluir guia ponto cells, abro parênteses, de acordo com a linha da variável linha que a gente colocou anteriormente, vírgula na coluna 1, da planilha base, que é onde eu tenho minha coluna de ID, ponto value por igual a vazio. Vai ficar rodando dentro desse loop até encontrar uma célula vazia na coluna 1. E a cada ciclo, aumentamos uma linha. Linha igual a linha mais 1. E a cada linha nós precisamos comparar se o dado que consta, para copiar essa parte, se na guia da planilha base, na linha em que o laço está, na coluna 1, ponto value, for igual a textbox 4, onde a gente vai informar o ID para comparação, o ID que a gente quer deletar, ponto text, then, e end if. Vamos mudar para ponto text também da planilha para ficar igual. Então, eu estou fazendo o seguinte, no meu caso, comparando o ID para localizar e excluir a linha. Se você for usar outra informação, precisa ser uma informação única, que ela tem apenas uma vez na planilha. No meu caso, o ID vai ser único. Cada número referencia uma linha de dados da minha planilha base. Entendido este detalhe, então, se na linha onde o laço está percorrendo, lá na planilha base, na coluna 1, tem um ID igual ao ID informado na textbox 4, nós vamos deletar esta linha.
Aí guia, ponto, rows, rows é linha em inglês, abro parênteses, se é linha eu preciso informar qual o número da linha que a gente vai deletar. Fecho parênteses, ponto entire row, ponto delete. Então, a gente vai apagar esta linha. E depois de apagar, eu vou colocar novamente a data na textbox 1 vba.date para deixar pronto para o próximo registro. E a textbox 2 igual a vazio e textbox 3 igual a vazio também. E a 4 também dá para a gente, que é a do ID, limpar ela. Show! Se encontramos a linha, deixa eu fazer o seguinte, levar isto um pouco para dentro. Então selecionei, tecla Tab. Então se encontrou a linha e já fez a exclusão, eu não preciso percorrer as demais linhas da minha planilha. Aí neste ponto a gente vai colocar assim, exit do, para sair do loop. E antes de sair do loop, a gente vai fazer o seguinte. Vamos passar uma informação para a nossa variável pesquisa. Pesquisa ok, computador. Então, encontrou o que eu queria. Então, ok, encontrou. E aqui a gente já poderia até finalizar, mas como a gente colocou exit do, ele vai parar, vai executar o finalizar igual. Então, a gente não precisa. Se fosse exit sub neste ponto, aí eu precisaria colocar assim. Ó. Dá para colocar também. Módulo 1 finalizar. Neste caso não precisa, porque eu coloquei exit do. Então ele sai do loop, mas vai executar as demais linhas de código abaixo do loop. No entanto, depois de finalizar ou antes, indiferente, a gente precisa verificar o seguinte: if se pesquisa for igual a vazio, não ganhou ok, então o computador está nos dizendo que ele não encontrou a linha de registro procurada. Então a gente vai informar o usuário msgbox id não encontrado, ponto de exclamação, fecho aspas, vírgula, vbcritical, vírgula, abro aspas, título excluir. E assim fizemos o nosso botãozinho excluir, galera. Então, se pesquisa não ganhou ok, precisamos informar o usuário que não foi encontrado. Salvem a alteração, galera, porque a gente vai trabalhar com loop. Se vocês erraram alguma linha de código, aí vocês não vão perder o trabalho. Beleza, então vamos executar. Fechando a planilha base. Eu já tenho um botão de comando para chamar o meu formulário. E eu não informei ainda o endereço da planilha base. Então vamos lá. Primeiro precisamos fazer uma pesquisa, para depois fazer a exclusão. Não foi possível localizar o arquivo. Selecione o arquivo correto. Não foi informado planilha base. No meu caso, a planilha base está na área de trabalho. Selecionei. Já preencheu as informações referentes ao ID2. Beleza, quero deletar, excluir. Falta uma mensagenzinha ainda de excluído com sucesso, né, galera? Vamos colocar ela. Então, depois de excluir, antes do exit do msgbox, abro aspa, excluído com sucesso. Ponto de exclamação, vírgula, vb information agora, vírgula, abro aspas, título da mensagem, excluir. Salva a alteração. E acredito que agora a gente vai visualizar a mensagem. Quando eu já tiver selecionado o endereço da planilha base, não vai solicitar mais para selecionar o arquivo. Então agora quero deletar o ID3. Excluir. Excluído com sucesso. Então show de bola, galera. Vamos ver se o 2 que a gente excluiu anteriormente, se ele de fato não existe. Não localizado. Se eu clicar no excluir, ID não encontrado. Então, esse ID não existe na minha base de dados para ser deletado. Então, o código ele abre a planilha base,
faz as alterações que a gente definiu via código e no final do nosso código fecha novamente a planilha base. Então está aí, pessoal, com esta videoaula concluímos o nosso projetinho de manipulação de dados de outro arquivo Excel utilizando códigos Excel VBA. Gostaram da ideia? Deixe o like aí na videoaula, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades. E até a próxima aula.